Para concluir esse tópico, é importante agora a gente discutir como que cresce a contestação dos trabalhadores, povos e nações pelo mundo afora. O plano de fundo dos desenvolvimentos e tensões do mundo em transição é o agravamento das contradições inerentes ao modo de produção capitalista dominante. Ou seja, é a brutal concentração de riqueza nas mãos de poucos, a multiplicação da miséria, a extrema exploração dos trabalhadores, a precarização das condições de trabalho e de vida, a concentração monopolista, o predomínio do parasitismo financeiro, a destruição de forças produtivas, o desemprego em massa e a degradação ambiental. A redução do custo da força de trabalho é a arma do grande capital para enfrentar a crise capitalista e ampliar os seus lucros. Em quase todos os países capitalistas, os governos neoliberais aprovam contra-reformas trabalhistas e previdenciárias e promovem medidas antissindicais para avançar na precarização do trabalho e enfraquecer a resistência dos trabalhadores e de suas lutas. As aceleradas mudanças tecnológicas e o seu uso intensivo em benefício exclusivo do capital criam fenômenos novos como a individualização das relações de trabalho, nova modalidade de trabalho não regulamentado, que a gente está convencionando chamar de uberização, com jornadas maiores, salários e rendas menores e corte de direitos. Na prática, é direito quase que nenhum, né? A pessoa vai trabalhar nesse sistema vamos colocar o Uber aqui, né? Você vai trabalhar como se você fosse um CNPJ, e como CNPJ, como se você fosse uma microempresa individual, né? Você é a sua empresa, você vai ter que pagar a sua contribuição para o INSS, você vai ter que ter os seus gastos para manutenção do seu negócio, e nada disso entra na conta, né, da plataforma do Uber, por exemplo. Então, você tem que arcar com todos os custos da manutenção do negócio. O capitalismo está transferindo para você, para que você mantenha. E ele só vai lá abocanhando, né, o lucro do seu trabalho. Né? A riqueza que você está gerando, ele se apropria dela, né, de uma forma muito mais intensa do que era feito até então. Né? Então, no entanto, mesmo com dificuldades, as particularidades em cada país persistem a denúncia e a resistência para a recuperação dos direitos e também para a luta para desenvolver a consciência classista dos trabalhadores. A gente precisa desenvolver a consciência da classe operária sobre o que está acontecendo, sobre essas novas formas de exploração capitalista, sobre as novas formas de escravidão assalariada que o capitalismo está usando, com toda essa tecnologia que está sendo liberada e implantada na nossa sociedade. Os crescentes desespero e desesperança com a dura realidade do capitalismo liberal alimentam em escala global uma onda política antissistema, antidemocrática, de extrema direita de cunho fascista. É o que nós estamos observando no Brasil hoje. A derrota eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos ajudou a desarticular o polo aglutinador dessas forças que hoje tem o presidente Bolsonaro, ainda que isolado internacionalmente, isolado, desmoralizado, ridicularizado internacionalmente, como um de seus maiores bastiões, como um dos seus maiores ícones a nível mundial. Na Europa, preocupa o espaço político alcançado por partidos de extrema-direita e protofascistas como o Vox da Espanha, o Chega em Portugal, a AfD na Alemanha e os governos consolidados da Hungria e da Polônia, entre outros. Vale a pena a gente destacar também aqui o governo da Ucrânia. Na Ucrânia, vocês se lembram, foi
foi como é que fala? Uma antessala do que iria acontecer aqui no Brasil. Foi um laboratório onde se testou as tecnologias que depois se usaram na América Latina toda e principalmente no Brasil. Né? Fizeram aquele movimento aparentemente popular de contestação de um regime que tinha sido eleito, né, democraticamente, e não concordaram com o resultado eleitoral e na prática deram um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos e da Europa. E levou a Ucrânia hoje a ser um país que está totalmente dividido. Uma parte da Ucrânia, a Crimeia, né, achando absurdo aquilo tudo que estava acontecendo, decidiu fazer um plebiscito organizado pelo povo, e nesse plebiscito eles decidiram falar: não quero mais participar disso, né? Quero sair dessa federação ucraniana aqui, desse país que eles chamavam de Ucrânia, e nós vamos aprovar aqui que a gente quer entrar para a Rússia. E aí a Rússia aceitou aquilo e hoje a Crimeia é parte da Rússia. E uma outra grande parte do território da Ucrânia, né, que também ainda está em luta para sair da Ucrânia. A Ucrânia começou um processo de guerra civil, a região de Donetsk, né, e as vizinhanças ali, agora também estão numa luta, né, uma guerra civil para se desligarem da Ucrânia, porque não aceitam fazer parte de uma nação fascista, uma nação nazista da pior espécie. Então eu acho importante a gente incluir a Ucrânia também, né, nessa discussão, para que a gente possa, né, ter uma compreensão maior do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, camaradas, as lutas populares na América Latina e as tarefas internacionais que a gente tem que, né, analisar e observar para a gente compreender o que está acontecendo no mundo hoje. Né? A eleição do Biden, por exemplo, ela não altera a política dos Estados Unidos para a América Latina. Contudo, os povos da região resistem e impõem derrotas à contraofensiva imperialista. Né? Ocorrem várias e importantes mobilizações populares e nas urnas eleitorais. Ou seja, por exemplo, a eleição de Luiz Arce na Bolívia, a liderança de Alberto Fernandes na Argentina, a eleição de uma nova Assembleia Constituinte no Chile, a vitória do professor Pedro Castillo no Peru, que acabou de tomar posse agora, são todos sinais de crescimento das forças progressistas e de esquerda, e que voltam ao poder pela via democrática, por decisão do povo. A maioria do povo foi lá e colocou essas pessoas lá, dando um claro recado para a política imperialista decadente dos Estados Unidos. Né? Nós não aceitamos isso. Nós queremos determinar o futuro dos nossos povos e não aceitamos golpe, não aceitamos ingerência. No caso da Bolívia, teve a participação clara do governo do Brasil, que pegou e ajudou a articular aquele golpe de Estado através da insurreição de policiais militares mercenários, né, que pegaram e desestruturaram aquele país, levando à derrubada do presidente que tinha sido reeleito democraticamente, o Evo Morales. Então é importante a gente ir observando o que está acontecendo. Né? Então, no nosso caso aqui, o PCdoB, ele expressa sua solidariedade às lutas de povos de toda a América Latina. Em especial, manifesta solidariedade à República Bolivariana da Venezuela e congratulações ao Partido Comunista de Cuba pela realização do seu 8º Congresso, saudando a sua resistência e imensa solidariedade internacionalista. Agora, há pouco em Cuba, os Estados Unidos, através de redes sociais que eles bombardeiam a ilha, mantém até navios, né, circulando em torno da ilha, transmitindo sinais clandestinos de internet para sustentar redes sociais clandestinas em Cuba, né, estimularam desavisados ou então pessoas que estavam revoltadas por essa ou aquele motivo, né, a promover manifestações. Só que em momento nenhum você viu policiais armados, né, de todo tipo, atirando nas pessoas,
batendo em pessoas no meio da rua. O que você teve foi muita encenação, aliás, muita imagem de fora de Cuba, né, sendo colocada como se fosse de Cuba, imagens falsas. Então, o povo cubano continua firme no caminho revolucionário. O povo de Cuba se rebelou contra uma ditadura capitalista mantida pelos Estados Unidos, botou o ditadorzinho de merda para correr lá daquela região e assumiu o seu próprio destino. Então o povo cubano está de parabéns, mantém um governo revolucionário, democraticamente eleito em todas as instâncias e continua firme no caminho da construção e do desenvolvimento de uma nação socialista que vai construir uma sociedade mais igualitária. Eles já estão fazendo isso, né? Então é importante a gente destacar essas questões para a gente entender o que está acontecendo no continente americano e no mundo hoje. O internacionalismo, né, é importante a gente entrar nessa discussão agora, é parte constitutiva da identidade dos comunistas em todo o Brasil e no mundo todo. A luta pela paz mundial e pela solidariedade aos povos em luta ao redor do mundo é uma exigência do nosso tempo. Nesse sentido, o PCdoB conclama as forças progressistas a reforçarem a atividade do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, o SEBRAPAZ, como um instrumento da luta internacionalista de massas. Proclamamos o seu firme apoio ao povo palestino por seu direito a um Estado livre e soberano. Reafirma o seu compromisso com o Encontro Internacional dos Partidos Comunistas e Operários, fórum importante para o intercâmbio de análises e desafio das lutas de classe no Brasil e no mundo. Igualmente, reafirmamos o compromisso com a construção e o fortalecimento do Foro de São Paulo, importante plataforma para a construção de convergências políticas frente ao imperialismo e ao neoliberalismo aqui na nossa região. É importante que a gente destacar agora que o tempo presente e futuro ele clama por uma sociedade socialista, justa e democrática. Na perspectiva de um mundo em transição, novos horizontes de avanços táticos poderão se abrir para os povos nos próximos meses e anos. A luta pela constituição de alternativas é a questão nodal do nosso tempo. Cabe às forças progressistas, revolucionárias e de esquerda saber aproveitar esse contexto para deflagrarem um novo ciclo político de avanços democráticos pela soberania nacional, o progresso social e o desenvolvimento do socialismo como particularidades. No caso aqui, né, é importante a gente pegar e destacar agora que nessa luta, né, que clama pelo socialismo, a gente tem que ressaltar que o desenvolvimento do socialismo com particularidades chinesas que impressiona todo mundo, junto a outros países socialistas, né, como o Vietnã, como a República Popular Democrática da Coreia, o Laos, né, Cuba, a Venezuela e todo mundo, né, junto a esses outros países socialistas, com seus partidos comunistas no poder de Estado, demonstra que há sim alternativas à classe trabalhadora e às nações contra o neoliberalismo e o imperialismo capitalista. É nesse ciclo que se situa a nova luta pelo socialismo que se desenrola hoje no nosso mundo. Então, camaradas, é muito importante a gente ressaltar essas questões, né, debater a fundo todos esses temas, porque se percebe claramente que agora, nesse momento, né, eu vou dar um dado datado, a gente recebe informações de que os Estados Unidos da América, né, dando mais um sinal da sua decadência
pelo mundo afora, né, ele perde poder. Está acontecendo agora no Afeganistão uma retomada de todo o território afegão por forças do povo que mora naquela região. Né? A imprensa está dizendo, o Talibã está retomando tudo, está retomando tudo. Estamos observando para ver o que está acontecendo lá naquela região, mas na prática, o que a gente percebe? A gente percebe que forças armadas do povo do Afeganistão estão se rebelando contra o Império. A aparência indica isso. Agora nós precisamos, né, aguardar o desenrolar dos fatos que acontecem naquela região para a gente avaliar com mais precisão se realmente é isso que está acontecendo. Não me surpreenderia em nada, né, que as forças do suposto Talibã, né, fossem forças organizadas pelo próprio Império para criar um regime de caos ali naquela região, tendo em vista que o Afeganistão ele faz fronteira com o Irã, ele faz fronteira, né, com os países da ex-União Soviética pelo norte, ele faz fronteira com a China, com o Paquistão. Então, assim, ele é uma região nodal ali e nós temos que observar o que esse Talibã, né, vai fazer a partir de agora. Não me surpreenderia em nada se esses tais talibãs fossem, na verdade, tropas de mercenários treinados pelos Estados Unidos, que aparentemente estariam retomando o poder no Afeganistão, mas que na verdade são aquelas tropas que estão vindo da Síria, estão vindo do Iraque ali, e estão se aglutinando naquela região para transformar aquela região num polo, né, de exportação de terroristas e mercenários que vão atacar a China socialista, vão atacar o Irã, vão atacar aquelas regiões da ex-União Soviética que estão aliados com a Rússia. Lembremos que China, Rússia e Irã, né, estão consolidando um novo polo, né, de resistência à política imperialista dos Estados Unidos e do G7. Então, vamos observar o que está acontecendo ali, mas a princípio tudo indica que os povos do mundo continuam lutando e continuam resistindo, né, à opressão capitalista que é feita, no caso, pelos Estados Unidos no mundo inteiro. Então, camaradas, agora a gente vai encerrar aqui a nossa leitura comentada e discutida, né, dessa questão, né, da geopolítica mundial, e a gente agora vai dar continuidade nos próximos vídeos, né, vocês, para ajudar o canal e para ajudar o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, a gente pede que vocês se inscrevam no meu canal, curtam aqui embaixo, né, dá um joinha para o nosso vídeo, para ele ganhar relevância, para ele, né, para o YouTube entender que ele precisa ser mais divulgado na sua plataforma, pelo seu algoritmo. E se você quiser continuar, né, analisando, né, estudando e compreendendo, né, um pouco mais do que está acontecendo, eu te convido a continuar participando desses debates a respeito do 15º Congresso do Partido. Nós vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo. A gente vai estar discutindo a necessidade de isolar e derrotar Bolsonaro. Esta é a questão premente para salvar o nosso país hoje. Se você quiser assistir e discutir com a gente, você pode colocar seus comentários aqui, né? Clica nesse card que está aqui, né? Nesse vídeo que deve estar aparecendo do lado de cá, e você vai poder dar continuidade a esse processo com a gente aí. Então é isso, tá? Inscreve, curte e dá prosseguimento aos estudos aqui com a gente. Um grande abraço, obrigado pela atenção.